Olá a todas e a todos, amigos e cultores do direito do trabalho, da arbitragem, da mediação, da conciliação e de outras formas extrajudiciais de resolução de conflitos. Eu sou Sérgio Godinho e esse é o nosso espaço Camacelo, que hoje, em particular, vai dedicar, ou vai continuar a dedicar, parte do seu tempo para tratarmos de temas atuais, dentre eles as matérias que se prendem com a reforma laboral em curso em Angola. Como é de conhecimento de todos, verificamos no ano transato a aprovação da Lei Geral do Trabalho, da nova Lei Geral do Trabalho, a Lei 12/23, que vem a revogar a Lei 7/15 e que tem a sua vigência já há algum tempo. E vemos fazendo aqui no nosso espaço Camacelo algumas apreciações relativamente a esta lei, tentando contextualizá-la naquilo que será a sua aplicação, eventuais situações que se colocarão na sua interpretação no que respeita à resolução de conflitos extrajudicial, normalmente pela mediação, pela conciliação e também pela arbitragem. Já constatamos diferentes situações, dentre elas a estrutura que a lei nos oferece e do qual se destaca a opção legislativa, positiva por sinal, da separação da parte substantiva da parte adjetiva do direito do trabalho, da legislação laboral, se assim quisermos. Dito de outro modo e simplificando, teremos, ou o legislador entendeu, e bem, do nosso ponto de vista, que devíamos ter um código de processo de trabalho que conciliaria, que aglutinaria, então, grande parte, se não toda, a legislação adjetiva aplicável aos conflitos de trabalho, ao direito de trabalho no geral. Esta verdade ocorreu, já temos aprovada e publicada, bem recente, o Código do Trabalho, sendo que, desde o dia de ontem, a Lei Geral do Trabalho entra em vigor. Temos também aqui um vídeo no nosso canal e convidamos desde já a procurarem esse vídeo e assistirem-no, em que nós chamávamos a atenção a diferentes situações que podiam ocorrer com esta separação destes dois institutos e com uma eventual demora na publicação e entrada em vigor do Código de Processo de Trabalho, que se coloca exatamente devido à virtude, chamaria vício da virtude, não é? Ou veneno do fruto positivo da separação da parte adjetiva da parte substantiva, na medida em que se colocava aqui a questão de saber se nós teríamos então uma norma adjetiva que entraria em vigor ao mesmo tempo que a norma substantiva, ou pelo menos em tempo oportuno para permitir a sua aplicação conjunta. A verdade é que isto não ocorreu e temos ainda a decorrer o período de vacatio legis para a entrada em vigor do Código de Processo de Trabalho e a partir de hoje, exatamente, a partir de ontem, a partir de hoje, dia 26, entra em vigor a nova Lei Geral do Trabalho e concomitantemente o que dispõe a Lei Geral do Trabalho na sua parte preambular e também no seu conteúdo, é a revogação da Lei 7/15. O que quer dizer que revoga toda a Lei 7/15, inclusive a matéria adjetiva que vinha regulada na Lei 7/15. Pelo menos é esse o nosso entendimento, respeitamos a opinião contrária devidamente fundamentada. Nesse contexto, temos aqui esse vazio e sobre ele poderemos também abordar mormente a questão que se coloca relativamente ao funcionamento dos métodos de resolução extrajudicial de conflitos, na medida em que o procedimento judicial, grosso modo, vem regulado no Código de Processo Civil, mas o mesmo não acontece com a conciliação laboral, com a mediação, com a arbitragem nos conflitos laborais, mormente aqui os conflitos individuais, na medida em que, de certo modo, os conflitos coletivos, pelo menos alguns deles, ainda têm algum respaldo em legislação vigente. Vamos trazer alguns vídeos para abordar esses temas, mas o que queríamos aqui deixar patente, evidente, é exatamente também o contexto em que se coloca a entrada em vigor dessas duas leis. Numa situação em que foi convocada uma greve geral, ainda em processo de negociação, algo conturbado, mas que está a fazer o seu progresso, mas que também entendemos que, de facto, esse processo de negociação, do qual, infelizmente, não resultou ainda em um sucesso e já teve convocada a greve geral, pelo menos na sua primeira fase,
entendemos nós que os mecanismos que estão a ser utilizados eventualmente não sejam os melhores, porque como tudo na vida, entre duas partes desavindas pode haver, e normalmente há um momento do silêncio, ou seja, um momento em que, esgrimidos os argumentos e colocadas as antíteses, as teses apresentadas por cada uma das partes, as sínteses não são convergentes e, na mais das vezes, colocam numa situação em que há necessidade de, permita-me a expressão, quebrar o gelo. Como fazer se apenas estamos diante de um processo negocial em que não há um terceiro que facilite essa negociação? Entendemos nós, e com isso queremos dizer, que melhor seria, e fazemos votos que seja essa, de facto, a forma que está a ser usada para tratar desta questão muito importante, que o conflito que coloca aqui uma posição as duas partes, no caso, as lideranças sindicais, com os diferentes sindicatos e confederações e a administração pública, o Estado, se quisermos, coloca-se aqui a questão de saber se são apenas as duas partes ou não a discutir esses termos e a tentar chegar ao acordo. Como disse, defendemos, de facto, o melhor seria se tivéssemos um terceiro facilitador que pudesse efetivamente aproximar as partes nesses momentos de maior tensão, de maior gelo. Porque os egos também falam, de certo modo, as posições técnicas apresentadas e o convencimento que cada uma das partes tem sobre a sua tese podem falar mais altos e, de facto, complicam o processo de negociação, e ter aqui um terceiro facilitador seria efetivamente o mais positivo. Pelo que nós defendemos a necessidade de uma mediação ou de uma conciliação para aqui se lograrem os êxitos nesse processo. Outro sim, se coloca também aqui num contexto em que internacionalmente Angola cedeia a reunião dos ministros do trabalho da SADC, CPLP, agora faço confusão, mas acredito que seja a CPLP, mas pronto, cedeia aqui a reunião dos ministros do trabalho e várias atividades têm sido desenvolvidas e encontros de discussão de diferentes temas. E um dos temas que se discute neste certame é exatamente as formas particulares ou as outras formas, se quisermos, de resolução de conflitos. Nós chamamos métodos adequados a quem chama de alternativos e extrajudiciais, como não deixam de ser, de certo modo também. Mas entendemos que essa questão que se coloca virá a chamar a atenção, espero que ainda bem, aos nossos decisores, na medida em que as soluções que foram aplicadas a nível do Código do Processo de Trabalho, e que nós vamos também aqui desenvolver um bocadinho sobre elas, não nos parecem terem sido as melhores, na medida em que se afasta aqui um regime especial aplicável aos conflitos de trabalho, a nível de mediação e conciliação e arbitragem, mais concretamente mediação e arbitragem, e se abre aqui uma porta para uma aplicação do regime geral que para nós entendemos de facto não ter sido a melhor opção, por haver aqui na verdade uma espécie de recuo de uma série de ganhos já conquistados na Lei 7/15. De facto aqui essa grande pena a nível dessa posição colocada pelo nosso legislador. Mas é verdade que nem tudo são flores, existem alguns espinhos também, é disso que é feita a vida, mas vamos tecnicamente abordá-los com maior cuidado para que possamos chegar a determinadas conclusões. Muito obrigado, fiquem connosco e sigam-nos e partilhem os nossos conteúdos. Até já.